Eu sou o Regi. Eu sou a Jéssica. E vocês estão no Improviso. Sejam bem-vindos. Olá pessoal, seja bem-vindo. Que bom ter você aí com a gente. Hoje o nosso vídeo vai estar sendo a apresentação de uma história. Eu vou contar uma história aqui para a Jéssica e também para você que está aí participando conosco, que está nos assistindo, ok? Então vamos à história. Oi Jéssica, hoje eu vou te contar uma história, tá? Eva. De repente você, assim como muita gente que está assistindo a gente, não conhece essa história. E eu quero deixar a dica. Se você já tiver ouvido essa história, você pode comentar mesmo lá no nosso canal. E também as pessoas que estão ouvindo conosco, depois você pode comentar no nosso canal. A história é o seguinte. Tinha uma senhora muito pobre com o seu marido e eles moravam em um lugar bem distante. Eles tinham alguns filhos, mas dentre esses filhos tinha um que chamava Joãozinho. Ele era Joãozinho porque ele era pequeno, muito pequeno, e ele era muito maltratado. Os pais deles, infelizmente, não gostavam tanto dele. Ele vivia muito triste, ele não tinha conseguido nenhum amigo durante a sua caminhada, e realmente ele era uma pessoa muito triste. Mas um dia, quando ele já estava moço, já era um rapazinho, ele resolveu dar uma volta nos arredores da sua casa e andou um pouco distante. E lá ele encontrou um velho, um senhor, um homem que contou uma história para ele. A história era uma história verdadeira, o homem contou para ele. Falou que num reino bem próximo, chamado o Reino das Três Princesas, lá uma das princesas ia casar. Só que é o seguinte, para que pudesse algum pretendente casar com essas moças ou com uma delas, precisava contar uma história, uma adivinhação tão difícil que ela não conseguisse saber. Se ela conseguisse responder a adivinhação, então o que acontecia? E o que acontecia? Olha só, quem não conseguisse fazer uma adivinhação tão difícil para ela, a ponto que ela não soubesse, então seria enforcado. E aí quando aquele rapaz ouviu, o Joãozinho ouviu essa conversa, falou, sabe, eu vou lá fazer uma adivinhação para ela. Então, chegou na sua casa e falou para os seus pais, falou, papai, eu agora vou viajar, eu vou para um lugar para aventurar a minha vida, vou viver uma nova vida. E aí ele contou para ele a história. Então a mãe dele falou, meu filho não será morto por essas pessoas, e eu não vou permitir isso. Então a mãe dele pegou e deu a ele um pão e envenenou o pão para o seu filho. E disse para ele ir. Então ele saiu com esses pães para a viagem. A única coisa que Joãozinho possuía era uma cachorrinha. O nome dessa cachorrinha chamava Pita. O nome dela era Pita. Então saiu João e a Pita. Então eles caminharam, subiram montanhas e quando desceram do outro lado, João estava cansado, muito cansado, então ele parou às margens de um córrego. Enquanto ele estava nas margens desse córrego, ele viu uma coisa muito inusitada e até estranha. Ele viu um burro que ia passando pelo rio, só que ele estava morto. E ele ia com a barriga para cima e vários urubus estavam em cima dele. Enquanto aquele burro andava sobre as águas, morto, a água carregava ele. Ele prosseguiu a sua viagem, não quis beber daquela água, então ele prosseguiu. Quando ele chegou mais à frente, ele precisou descansar, estava cansado e estava com fome também. Então, ele resolveu comer do pão que a sua mãe tinha dado para ele. A cachorra estava também com fome e ela começou a olhar para ele. E ele pegou o pão e deu um pedaço daquele pão para ela. Enquanto ela mastigava o pão, ela morreu. O veneno foi tão forte que ela morreu. Ele ficou tão triste que não quis mais comer. Então, ele pegou a cachorra dele e foi enterrá-la. Ele enterrou a sua cachorra, mas não enterrou muito fundo. E ficou ali olhando para aquela sepultura. Enquanto isso, vieram outros urubus e cavaram e tiraram a sua cachorrinha e começaram a picar, a querer comer a cachorrinha. Enquanto os urubus estavam lá, na hora em que eles picaram a cachorrinha, eles morreram. Aquele veneno era tão forte que estava na cachorrinha e eles morreram. E ele olhou para ela, morta, e também para aqueles urubus, e pegou 3 urubus daqueles, depenou,
colocou na sua mochila que ele carregava e continuou a viagem. Então, quando ele chegou em certo lugar, ele viu uma velha casa. A casa estava abandonada, então ele entrou para descansar e percebeu que tinham alguns homens lá dentro. Os homens estavam lá conversando e eles estavam armados. Todos eles. Eram 7 homens armados. Então eles pegaram aquele jovem e falaram, você agora vai nos dar esses pássaros para nós nos alimentarmos. Pegaram os pássaros dele, pensavam que eram outros pássaros, deram para eles e eles comeram os pássaros. E quando comeram, o que aconteceu? Eles morreram? Todos os 7 morreram. E João olhou para aqueles homens mortos e não tinha mais a sua cachorrinha. Então, ele escolheu daqueles homens a melhor arma que ele tinha e tirou a melhor arma daqueles homens. Todos eles estavam armados, deviam ser caçadores. Então ele pegou a sua arma e foi em viagem. Agora eles precisavam comer. Então ele viu uma pequena ave e ele resolveu dar um tiro nela. Ele então atirou naquela perdiz e errou a perdiz. Mas enquanto ele estava olhando, ele percebeu que um outro animal estava pulando, morrendo lá na frente. Era uma rolinha. Ele tinha acertado uma rolinha. Então ele correu, pegou a rolinha, que ele nem tinha visto, mas tinha acertado. Então ele pegou essa rolinha e preparou para comer. Só que ele não tinha como fazer a fogueira, não tinha nem uma madeira seca. Ele caminhou mais um pouco e viu que na porta daquele lugar mais na frente tinha uma cruz. Então ele olhou aquela cruz e quebrou algumas ferpas daquela cruz e fez a sua fogueira. Então ele assou, comeu, mas agora deu uma grande sede nele e ele não tinha água mais. Ele estava longe do riacho e não tinha água. E a única coisa que ele viu foi um cavalo. O cavalo estava tão velho e cansado, então ele pegou e teve uma ideia. Uma ideia muito estranha, muito diferente. Ele subiu naquele cavalo e agitou ele, e ele correu bastante, correu muito. Correu até suar. E então, quando ele estava bastante suado, muito suado, ele parou e pegou a sua mão e passou assim no cavalo, ó, e tirou aquele suor e bebeu o suor do cavalo, porque ele não tinha, era a única água que ele tinha para beber. Então ele bebeu aquela água e caminhou, foi embora a sua viagem, agora já sem tanta sede. Quando ele chegou em certo lugar, próximo a uma árvore, já quase chegando no reino das 3 princesas, ele viu um burro. Ele estava amarrado no pé de uma árvore e próximo ao burro tinha um cadáver. Na verdade, já estava só os ossos. E aquele burro estava lá perto e o burro cavava no chão assim, ó, bastante cavava, e ele ficou muito preocupado. Então ele foi lá até aquele burro e olhou e percebeu que onde aquele burro cavava tinha um pote de dinheiro, de um tesouro ali. Então ele pegou aquele tesouro e colocou na sua mochila e caminhou até o reino. Quando ele chegou lá naquele reino, ele disse: olha, eu gostaria de apresentar a minha adivinhação para a princesa, porque eu quero casar com ela. E as pessoas sorriram bastante dele e falaram: tem muitos jovens inteligentes e sábios e belos que estão ali, ó, enforcados porque não conseguiram fazer uma adivinhação tão difícil para a princesa, porque a princesa sabe todas as adivinhações que você fizer. Mas eu gostaria de apresentar a minha assim mesmo. Então mandaram avisar o rei, e o rei disse: você tem certeza que você está pronto? Porque se você fazer uma adivinhação que ela responda, você vai para a forca. Você está ciente disso? Ele disse: sim, estou ciente. Então ele foi até a princesa na hora marcada e apresentou a sua adivinhação. E a adivinhação dele foi a seguinte: saí de casa com massa e pita. Vi um morto carregando muitos vivos. Massa matou Pita e Pita matou 3. 3 matou 7. E de 7 bom, eu escolhi o melhor. Atirei no que vi, matei o que não vi.
Com a lasca de pau santo, eu assei e comi. Vi um burro que sabia mais do que os homens. Essa foi a pergunta. Então a princesa procurou nos seus livros, em todas as coisas, e jamais ela descobria. E aí então ele disse, olha, então, se você não sabe a adivinhação, você tem que casar comigo. E aí, o que você acha? Você acha que ela vai descobrir essa adivinhação? Você acha que ela saberia responder? E você, já sabe qual é a resposta dessa adivinhação? Você sabe, Jéssica? Eu acho que não. Então, você sabe quem escreveu isso? Você sabia que isso foi um escritor literário muito importante do Brasil que escreveu? Comente nos comentários e diga se você souber ou se você já ouviu essa história em algum lugar. Tchau, a gente se vê. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações.